Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã, que o favor, que a misericórdia de Deus nos alcance. Ali também no Salmo 51, versículo 1, vai dizer assim para nós: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga todas as minhas transgressões. Que assim seja sobre a minha vida e a sua vida durante esse dia. Aleluia. E hoje, nessa devocional, eu queria compartilhar com você a respeito da vida de Jó. Jó foi uma referência na sua época, a ponto de Deus dizer para Satanás: Observasse o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Esse foi o testemunho de Deus para Satanás a respeito de Jó. Aleluia. E hoje, nós vamos ver, que durante a prova de Jó, Jó, passou por um momento bem crítico na sua vida, sofrendo, quase indo à morte, e ele recebe a visita de três amigos. Um se chamava Elifaz, o outro Bildade e o outro Zofar. E quando eles chegam na casa de Jó, eles ficaram uma semana em silêncio, porque tal era a dor, a angústia que Jó estava vivendo. E nós podemos observar que Bildade, ele começa a dizer para Jó algumas coisas. E eu queria ler para você aqui Jó capítulo 8, versículo 5 e o versículo 6, que vai dizer assim para nós: Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e se for puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Na verdade, a teologia de Bildade era o seguinte: não é a graça que flui de Deus, mas sim o esforço humano, o seu próprio mérito, que vai levar, né, fazer com que o homem seja justificado diante de Deus. Nós sabemos que essa teologia ela está bem errada, porque lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim para nós: que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Deus. A graça, sim, ela flui de Deus. Não é do esforço humano, não é do seu próprio mérito, mas sim é a graça de Deus. Podemos dizer também que a teologia de Bildade, ele dizia assim que a prosperidade, a prosperidade, a recompensa dela é a retidão. E a desgraça, é resultado do nosso pecado. Misericórdia. Nós sabemos que Deus, ele não compactua com o pecado oculto. Pelo contrário, a palavra de Deus diz lá no livro lá de Isaías 59, dizendo assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobre o rosto do Senhor, para que ele não nos ouça. Misericórdia. E nós podemos dizer que a Bildade também ele pensava assim. Uma outra coisa que era difícil. A sua teologia se dividia em duas partes: pessoas boas e pessoas más. E ele afirmava para Jó: os seus filhos morreram porque eles eram maus. Jó, você está nessa situação por causa do seu pecado. Bem provável que há um pecado oculto, mas se você se aproximar de Deus e confessar o seu pecado, é certo que ele aparecerá para você e vai tirar você dessa situação. E nós sabemos que Jó, ele não tinha pecado oculto nenhum, que Jó, estava
ele era íntegro, reto, temente a Deus, né, e uma pessoa que se desviava do mal. O problema era a teologia, né, dos seus amigos, principalmente a teologia de Bildade. E nós podemos aprender aqui com alguns erros de Bildade. A primeira coisa que nós podemos dizer aqui, né, e colocar isso em prática na nossa vida, falar a verdade em amor. E nós não vemos isso na vida de Bildade. Ele acusava Jó severamente. E não somente Jó, mas também seus filhos, e dizia: olha, Jó, seus filhos morreram porque todos eles eram maus. Fica imaginando a dor, o sofrimento de Jó ao ouvir essas palavras. Julgar as pessoas sem conhecer, né, o seu coração, isso é um outro problema. Né? E a terceira coisa que nós podemos dizer aqui, limitar o agir de Deus através da lógica humana. Uma outra coisa errada. Porque, amado, nós não podemos limitar o agir de Deus. Quem somos nós? Né? Então nós podemos dizer aqui que nós estamos aqui aprendendo, né, nessa história magnífica que Deus deixou registrado a respeito de Jó, que nem todo sofrimento é pecado, que nós não podemos julgar as pessoas precipitadamente, sem conhecer, né, o seu coração, porque só Deus conhece a intenção do nosso coração. E julgar a pessoa precipitadamente quer dizer que isso é pecado. Que Deus nos ajude, né, que o amor do Senhor, né, possa vir sobre nós, né, como diz, né, que o amor é uma lente diante no qual nós devemos enxergar a dor alheia, que o amor do nosso Deus ele possa nos alcançar, né, e ser propagado na vida daquelas pessoas que precisam deste amor. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Que você possa ter um dia abençoado da parte de Deus. Fica na paz.